Fala pessoal, bem-vindo ao canal Alfabeto Tecnológico. Hoje vou apresentar para vocês o Cloud Code da Anthropic. O Cloud Code faz parte da linha de modelos Cloud e é voltada 100% para desenvolvedores. Ele atua como um assistente de IA via linha de comando, ou seja, é uma ferramenta CLI. E se você acha o termo difícil, não se preocupe. CLI significa Command Line Interface, ou interface de linha de comando. Basicamente, é um terminal no seu computador conectado a um modelo de inteligência artificial e você vai ver nesse vídeo o porquê isso é importante e porquê é extremamente mais poderoso que uma ferramenta de IA no seu navegador. Sem mais delongas, produção, roda a vinheta e bora pro vídeo? Então, pessoal, a ideia aqui hoje é simples, tá ok? Eu vou mostrar como instalar o Cloud Code no Mac e vou mostrar como instalar o Cloud Code no Windows, ok? Mas, depois que eu mostrar como instalar nas duas plataformas, eu vou trabalhar aqui no Mac, porque o Windows aqui na minha máquina, na verdade, ele roda no Parallels, ele é virtualizado, porque eu trabalho aqui mais no Mac. Mas a partir do momento que está instalado, e integrado a alguma IDE, o funcionamento é o mesmo. Não importa se você está no Mac ou está no Windows, ok? Combinado? Vamos a partir daqui. E outra coisa importante para a gente alinhar as expectativas. O Cloud Code é uma ferramenta enorme e é impressionante o que você pode fazer com ele. Então, esse é o vídeo 1 de uma série que eu irei abordar. Eu não sei quantos vídeos terão essa série. Como eu disse para vocês, a quantidade de coisas que você pode fazer com o Cloud Code é enorme. Então eu vou começar a lançar vários vídeos, ok? Cada vídeo eu vou abordar um assunto específico. Por exemplo, eu terei um vídeo onde nós vamos abordar só a parte de commands do Cloud Code, terei um vídeo onde nós vamos abordar a parte de agentes ou subagentes do Cloud Code. Então, assim, vários recursos serão abordados durante essa série. No vídeo de hoje, como eu disse anteriormente, nós vamos instalar e configurar nos dois ambientes, vamos ver os principais comandos, tá ok? A diferença que tem de você estar com ele através do uso de uma API ou através de uma assinatura e por que isso é importante, na minha opinião, o que vale a pena. Vamos desenvolver aí 1, 2, 3 aplicativos, vamos ver como é que sai aí o vídeo e você vai sair daqui com uma base bem sólida para poder baixar o Cloud Code na sua máquina, fazer todas as primeiras configurações e começar a desenvolver qualquer coisa. É sério, qualquer coisa, ok? Então vamos lá, bora pro vídeo, vamos começar. Então, pessoal, agora aqui no meu computador, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a instalação aqui do Cloud Code, certo? Então, se você acessar aqui o site da Anthropic, anthropic.com/cloudcode, você vai cair nessa página. Não se preocupe, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, mas se você fizer uma pesquisa rápida no Google também, basta procurar por Anthropic Cloud Code, você chega aqui. E você vai perceber o seguinte, que ele precisa ter o Node.js instalado na máquina, ok? Então você precisa vir aqui no Node.js.org, baixar o Node.js, não tem nenhum segredo, aqui eu estou no Mac, então ele já me sugeriu a instalação para o Mac, mas se eu tivesse no Windows, ele também iria sugerir a instalação para o Windows, e é simplesmente baixar, next, 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 finish e fazer a instalação. Depois disso, você acessa o terminal e para verificar se o Node está instalado na sua máquina de forma correta, basta você ir no terminal e digitar node-v. Se esse comando for reconhecido e funcionar igual funcionou aqui na minha máquina, você tem o Node instalado adequadamente, ok? Então vamos aqui agora para o Windows. No caso aqui eu tenho o Windows rodando virtualizado, então ele está aqui no meu Parallels. Vou iniciar uma versão do Windows que eu tenho aqui, só para a gente utilizar nesse exemplo. Vou abrir aqui o prompt de comando, então vou clicar aqui no botão Start, CMD, já aparece aqui para mim o Command Prompt, clicar com o botão direito, rodar como administrador. Confirmo que quero rodar e pronto, estou no prompt de comando. Se eu digitar Cloud aqui, não vai funcionar, porque não tenho ele instalado. Então agora eu vou pegar aquele comando que está aqui no site da Anthropic, que eu uso mesmo para instalar tanto no Windows quanto no Linux,
vou clicar aqui em copiar, voltar no meu Windows e colar. Se você aí no Windows, para você colar, você vai utilizar o Ctrl V, né? Para quem não sabe. Ou então, clicar com o botão direito e ele vai colando, ok? Vou limpar aqui. Posso clicar aqui com o botão direito também e ele cola aqui para mim um comando, ok? Vou executar o comando e aguardar que ele seja finalizado, que foi extremamente rápido. Então, em teoria, nós já temos aqui o Cloud Code instalado. Ainda se eu der Cloud aqui, vocês vão ver que ele já aqui funcionou, mas ele falou que o Cloud Code no Windows requer o Git Bash instalado, ou seja, eu preciso aqui também ter o Git instalado. Isso é uma outra dependência que você tem aqui no Windows que eu me esqueci. Então o que a gente pode fazer? A gente pode abrir aqui o browser, porque esse Windows está realmente limpo, então não tem aqui todas as dependências instaladas, sem problema. Então você pode vir aqui, ó, download Git. É bom que isso aconteceu, porque se alguém aí não tiver o Git, né? Para quem não sabe o que é o Git é uma ferramenta de controle de versão, de código. Todo código que você desenvolve, você vai ver que em vídeos aqui que eu vou fazer mais avançados, com certeza nós temos que estar trabalhando no Cloud Code ou qualquer ferramenta de IA, sempre em acompanhamento do Git, para evitar desastres, porque o Git permite com que a gente recupere o nosso código em qualquer momento. Imagine que a IA alucine, atrapalhe totalmente aí o seu código. Você precisa de uma maneira para voltar naquele ponto exato, que é estável, que você sabe que a sua aplicação estava funcionando, ok? Então vou fazer aqui a instalação do Git para o Windows, ok? Vou baixar aqui o instalador, colocar aqui na minha pasta Downloads. Perfeito, já baixou. Fazer a instalação. Vou sair aqui do meu prompt para depois eu entrar com ele no path, né? Não precisa instalar no desktop. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Sim, add git bash profile no terminal do Windows. A gente vai precisar disso, não se esqueça. Checar atualizações diariamente, se você quiser. Se quiser, pode adicionar também no desktop, apesar de não ser mandatório. Ok. Next. Comando você git, vai chamar git. O que você quer utilizar como editor, né, de texto para o git? Como eu estou no Windows, aqui a gente pode usar pode deixar o Vim mesmo, que é um padrão, não tem problema. Deixa eu ver esse aqui. Let git decide the full branch, etc, etc, etc. Pode ser, não tem problema. Os comandos já de terceiro. Use OpenSSH. Ele já vai instalar para nós. Caso não tenha, é melhor do que você usar externo, aí você teria que instalar, ok? Então eu estou seguindo aqui o padrão, ok? Para a gente não cair em nenhum problema. Ok? Aqui eu vou deixar, na verdade, essa opção aqui, ó, que é aquele manter como tá. Isso aqui é importante. Imagina, se você usa várias máquinas, igual eu uso, eu estou no Mac, às vezes no Linux, às vezes no Windows, quando você dá um Enter no teclado, o Mac coloca um tipo de caractere para detectar aquele final de linha. O Windows já faz de outra maneira, tá? Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte: sempre que ele fizer um checkout ou fizer qualquer coisa com o arquivo, é para ele manter como tá, ou seja, não é para ele traduzir isso para o Windows ou vice-versa, ok? Ok, posso passar aqui, posso passar. Enable File System, Symbolic Link não precisa, pronto. Seguindo aqui praticamente o padrão da instalação do Git, ok? Acho que não vai ser necessário pausar o vídeo, se vai ser extremamente rápido e a gente pode continuar. Já vou fechar aqui a janela. Agora nós já vamos ter o Git instalado e o Cloud deve funcionar. Ok, launch Git Bash. Perfeito, o Git Bash funcionou. Vou dar um exit dele aqui. Vou voltar, fazer a mesma coisa, cmd. Temos aqui o prompt de comando, clicar com o botão direito, rodar como administrador, confirmar.
Perfeito. Agora se eu der aqui, por exemplo, o comando Cloud Update, ele tem que funcionar. Perfeito, ele já reconheceu o Cloud. E como nós acabamos de instalar, ele já reconheceu também que nós estamos aqui totalmente atualizados na versão 1.065, igual lá no Mac. Perfeito? Perfeito, pessoal. Outra coisa importante aqui, pessoal, quando trabalhamos aqui com o CLI, né, no terminal, temos aqui uma IDE para poder visualizarmos o que está acontecendo. Ali no Mac eu vou usar o cursor, mas aqui no Windows você pode usar também o cursor ou outra ferramenta qualquer. Todos eles são fork do VS Code, ok? Então aqui eu vou fazer a instalação do VS Code, porque é meio que padrão, né, mundial. Então aqui acessei o site, fui lá no Google, né, digitei VS Code, acessei o site do VS Code, baixei o VS Code, vou clicar aqui agora para poder instalar. E é uma instalação padrão, Next, Next, Finish, mas aqui eu vou criar o ícone no desktop, ou seja, eu vou habilitar todas as opções aqui. O mais importante aqui é que ele vai adicionar aqui para mim no path. Ele fala que eu teria que restartar o shell para ele reconhecer. Então eu vou instalar. A instalação vai ser rápida. Como eu estou com o terminal aqui aberto, ele não vai reconhecer. Então o que ele está falando comigo é o seguinte, ó, sai do terminal. Depois que terminar a instalação, aí sim eu vou reconhecer no terminal. Perfeito, instalado, ele vai executar aqui o VS Code. Quando eu clicar em Finish, já executou o VS Code aqui pra gente. Maravilha. Vou fechar aqui, vou fechar o browser. Outra maneira de eu executar, eu posso voltar aqui no Start, novamente aqui CMD, clicar com direito, rodar como administrador. E uma vez aqui com o terminal aberto, eu posso vir aqui e digitar Code. Vai abrir aqui o VS Code, ou seja, são essas as duas maneiras de fazer, ok? A maneira mais rápida de você integrar o VS Code aqui dentro, ok? É você executar um terminal. Então eu posso clicar aqui em terminal, novo terminal, e agora eu já tenho o terminal aqui aberto. Com o terminal aqui aberto, o que eu vou fazer? Vou digitar Cloud. Que beleza, não funcionou. Eu já sei por quê. Porque aqui a gente abre o prompt de comando. E aqui, dentro aqui, por exemplo, no prompt, ó, se eu vim aqui, né? Tá travado. Se eu vim aqui nesse prompt, por exemplo, CMD aqui novamente, executar, editar, por exemplo, Cloud. Vou pôr Cloud Update aqui só para ele não abrir, tá? Por enquanto. Funciona perfeitamente. Mas aqui ele não está abrindo o prompt de comando Windows, ele está abrindo o PowerShell. E o PowerShell é cheio das proteções para você não rodar script. Mas não tem problema. O que a gente pode fazer? Eu poderia configurar o o VS Code para aqui eu usar o terminal. Mas a gente pode aproveitar para apresentar uma outra parte aqui maravilhosa da família Cloud Code. Então nós vamos vir aqui no site, abrir aqui o browser e digitar cloud.ai. Vou simplesmente colar aqui e ele vai me dar o prompt de como eu resolvo esse problema ali no PowerShell. Provavelmente é desativar aqui a segurança, ok? Maravilha. É o que ele está falando comigo, que dentro do PowerShell eu posso aqui desativar a segurança de forma geral. Eu posso desativar somente para essa seção e para o comando Cloud. Mas no meu caso aqui, quero desativar de forma geral. Então vou copiar esse comando. Vou voltar aqui para o meu VS Code. Desativei. CLS, vou limpar aqui e vou tentar novamente. Cloud. E funcionou mil maravilhas. Que bom que deu aquele erro, isso pode acontecer com você. E, gente, é isso. A IA tá aí. Tá aí para ajudar a gente o tempo todo. Logicamente, eu poderia pegar aquele erro, ir lá no Google, ir no fórum, etc. Mas vocês viram, é muito mais eficiente fazer ali na IA, ok? Então, quando eu executo o Cloud Code aqui, pela primeira vez, eu estou no Windows, lembre-se. Ele vai pedir aqui para eu escolher aqui o meu tema, né? Então, aqui eu posso
escolher qualquer um. Eu gosto desse aqui, ó, o Dark Mode Colorblind Friendly. Vocês escolham aí o que vocês gostam. E esta é uma parte importante. Por quê? Porque aqui eu escolho se eu quero trabalhar com o Cloud Code usando assinatura ou utilizando o uso da API. Ou seja, eu posso ir lá no site da Anthropic, carregar minha conta com valores e usar aquela através da API os modelos Sonnet e WOPS, ou seja, usar os modelos LLMs da Anthropic, né? E aí eu posso usar aqui dentro do Cloud Code, eu posso utilizar num aplicativo que eu estou desenvolvendo, eu posso utilizar em qualquer lugar. Mas eu vou mostrar para vocês vão ver mais para frente, que é extremamente caro utilizar dessa forma. O Cloud Code hoje oferece os modelos mais caros do mercado, se não for o mais caro, ok? O Sonnet e o WOPS são modelos fantásticos, ninguém está conseguindo bater eles no momento, mas eles são caros, muito caros. Eu vou demonstrar para vocês. Então o ideal é que você tenha uma assinatura. E como vocês podem ver aqui, as assinaturas iniciam em $20 por mês no plano Pro, depois $100 para o plano Max e tem também o de $200. Daqui a pouco a gente chega lá, eu vou mostrar para vocês. E aqui basta nós vimos aqui escolher que eu quero por assinatura. Ele vai abrir aqui para mim o browser. Deixa eu voltar aqui. E aí, ok. E aí ele fala que aqui, né, não funcionou. Ok. Demorou. Cloud Code gostaria de se conectar com o seu Cloud Chat Account. Ok, vamos autorizar. Aí ele fala que alguma coisa deu certinho. Deu. Build something great. You are all set up for Cloud Code. You can now close this Windows. Aqui no caso, na verdade, eu queria demonstrar uma outra parte, mas como eu já estou conectado no Anthropic, ele só validou. Aqui ele provavelmente vai te pedir para fazer o login, ok? E você terá que passar aqui pelo processo de login. E caso não funcione, o que você pode fazer é clicar aqui nessa URL, abrir, ele vai fazer o login e vai te gerar um código. Aí depois você vem cá, copia e colhe o código aqui. São essas duas maneiras, ok? No meu caso ele já funcionou diretamente, o login foi com sucesso, eu posso pressionar Enter para continuar. Perfeito, pessoal. E aqui ele fala, bem-vindo ao Cloud Code, né? Ele me dá aqui alguns alertas de segurança, de que ele pode cometer erros. E isso é importante, tenha cuidado, você está com uma ferramenta de CLI ou CLI que tem acesso a tudo no seu computador. Vocês vão ver que o Cloud Code tem uma série de dispositivos de segurança para isso, mas você também pode ir desativando esses dispositivos à medida que você ganha experiência com o Cloud Code, e é aí que mora o perigo, ok? Perfeito, vou dar Enter aqui, aí eu vou aceitar aqui as recomendações, porque eu quero mostrar isso tudo lá no Mac, ok? Proceder e pronto. Eu já tenho aqui o Cloud Code instalado no Windows, vou permitir aqui a segurança do Windows, para permitir que tudo funcione. Maravilha, temos aqui o Cloud Code instalado por VS Code. Perfeito, pessoal? Bom, agora eu vou deixar aqui um pouco o Windows. A instalação do Windows está concluída. A partir daqui, o que eu fizer no Mac ou no Windows vai ser a mesma coisa. Perfeito? Então, vou fechar aqui o Windows. Já saí aqui do meu Windows. Voltei para o Mac. E vamos falar aqui um pouquinho mais agora, ok? Antes de entrar nessa parte aqui, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui no meu terminal, né, do Mac. Eu já tenho o Cloud Code instalado, ou seja, eu já executei aquele comando aqui, conforme eu já tinha falado para vocês, né? E aqui agora eu vou entrar aqui dentro da minha pasta downloads, tá ok? E vou criar aqui um diretório para nós utilizarmos. Lá no Windows, basta você clicar uma pasta em qualquer lugar que você quiser, né? E a partir daí trabalhar dentro dessa pasta. Vou colocar aqui YouTube demo de demonstração. Vou entrar dentro dessa pasta. Perfeito.
E agora eu vou executar o Cloud a partir daqui. Ele vai passar por aquele processo que nós fizemos lá no Windows. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Então eu vou escolher aqui o Dark Mode Colorblind. Vou escolher a Subscription. Vou autorizar. Ok, está autorizado. Se eu voltar aqui de novo no meu terminal, login com sucesso, ou seja, o mesmo processo que a gente fez lá, ok? Vou dar Enter, vou aceitar as recomendações. Ele me dá aqui algumas alertas, igual deu lá, de segurança, ok? Perfeito, eu entendo esses problemas. E estamos aqui no terminal do Cloud Code. Vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor para vocês enxergarem aqui o Cloud Code, ok? Vamos lá. Então, pessoal, antes da gente entrar aqui e começarmos a falar a fundo aqui, começarmos a colocar a mão na massa no desenvolvimento do Cloud Code, quero entrar aqui no site da Anthropic, anthropic.com, Pricing, e quero mostrar para vocês como que é a comercialização, né, da Anthropic, como que ela comercializa aqui o Cloud Code. Então você tem uma aqui, que eles falam que é uma versão free, né, que você vai ter aí alguns dias para poder utilizar a plataforma e entender como que ela funciona. Você tem a versão Pro, que começa aqui em $17 por mês. Você tem a Max, que começa em $100. O Cloud Code, até algum tempo atrás, eu acho que 2 meses atrás mais ou menos, ele não estava disponível para quem tinha a assinatura Pro. Era só de Max, né? Qualquer um dos 2 planos Max que existem, tá? E aí a Anthropic mudou isso. Hoje ele está na assinatura Pro, você pode fazer a assinatura aqui de $17 e ter acesso ao Cloud Code, né? Poder utilizar o Cloud Code. Antes você tinha que fazer isso via API, né? Se você não tivesse a assinatura do Max. Logicamente, a quantidade de chamadas, a quantidade de coisas que você vai conseguir fazer aqui com o Cloud Code no plano Pro vai ser pequena, né? Bem menor do que você faz no plano Max. E uma outra diferença importante é que o Cloud Code aqui no plano Pro, ele só te disponibiliza o Sonnet, ele não te disponibiliza o Opus, ok? Quando a gente trabalha aqui com o Cloud, vou entrar aqui novamente no site, no Cloud Code AI, você vai perceber que nós temos aqui tanto o Sonnet quanto o Opus. O Opus é o modelo mais robusto e mais inteligente. Sinceramente, o Sonnet já é bastante inteligente e já faz muita coisa, mas tem o Opus. O Opus ele é bem mais caro que o Sonnet, ok? Então eles não disponibilizam aqui no plano Pro, somente no Max. Beleza. Esses são os três modelos que você tem aqui de assinatura. Dentro do Max, você tem aqui $100 que eles falam o seguinte, olha, isso aqui te dá 5 vezes mais uso do que o Pro te daria, né? E aí o próximo salto, ou seja, quando você passa de 100 para $200, ele fala que é 20 vezes mais que o Pro te daria de uso, tá ok? Eu comecei utilizando direto Max, né? Porque eu comecei a utilizar o Cloud antes dele estar disponível no Pro. E aí, como hoje o meu uso realmente é extremamente intensivo, eu trabalho 6, 7 horas por dia em cima do Pro e do Cloud Code, não só com uma sessão, com várias sessões, desenvolvendo várias coisas diferentes. Então, às vezes, eu estou desenvolvendo aqui 2, 3 softwares, eu estou trabalhando numa sessão com front-end, noutra sessão com back-end, estou trabalhando outras sessões fazendo pesquisa, fazendo arquivos PRD, ou seja, eu realmente utilizo bastante. Até o próprio plano Max aqui de 200, de vez em quando eu fico um pouco bloqueado aqui, tá ok? Mas assim, é difícil, mesmo com muito uso que eu tenho, você realmente alcançar o 200 é isso, você tem que fazer muita coisa, né? E se você estiver trabalhando só numa aplicação, de forma intensiva, eu acredito que o de $100 será suficiente para te atender aí, ok? Se eu vier aqui, ó, novamente aqui na Cloud IA, deixa eu abrir o site aqui para nós.
eu consigo ver aqui embaixo, no meu nome, e ver aqui, ó, ver todos os planos, que eu já tenho aqui a assinatura para mostrar para vocês. Eu tenho aqui os planos, que aí tem uma diferença aqui, porque eu estou como empresa, então como eu estou na Europa, se você tiver uma empresa, você tem a questão dos impostos e tal, então assim, tem algumas diferenças, ok? E aí eu tenho aqui, como eu estou dentro do Max, ele já está selecionando aqui, que é meu plano atual, e eu posso clicar aqui, por exemplo, em ajustar uso, e você vai ver que meu plano atual aqui é o de 20 vezes, que é o de $200 aqui, ou 180 euros, onde ele fala economize 50%. Por quê? Porque esse plano ele dá um salto, né, da quantidade de uso que você tem. Enquanto ali o Max você faz 5 vezes mais que o Pro, por você pagar mais 100 dólares aqui, você salta para um que é 20 vezes e não 10 vezes, né, que era o esperado, ok? E pronto, eu posso novamente fazer um downgrade aqui, né? E aí ele vai me dar um crédito e tal e fazer o downgrade, mas não é o que eu quero. Então eu vou fechar aqui, vou fechar aqui, vou voltar aqui novamente. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui para vocês outra coisa. Eu consigo vir aqui, por exemplo, na minha... Deixa eu ver aqui na minha cobrança. Se vocês perceberem, tem aqui, ó, os planos, como é que eu vou fazer nos pagamentos e tudo mais. Aqui você consegue cancelar o plano também, caso você quiser. E aqui também você acessa aqui o ajustar plano e volta para aquela tela, ok? Bom, é isso quanto à forma aqui de uso. Resolvida essa questão de preço, vamos voltar aqui para o Cloud Code e começar a trabalhar de verdade. Eu tenho aqui a minha pasta download com aquilo que a gente fez. Download, vou eliminar aqui para limpar, e tem aqui a nossa pasta YouTube Demo, que eu acabei de criar, onde nós vamos estar desenvolvendo. Aqui no Cloud Code, ele já me fala aqui, ó, deixa eu tentar aumentar um pouco mais a janela para realmente ficar bem visível para quem até tiver aí no celular ou no telemóvel, como dizemos aqui em Portugal. Você tem aqui, ele está te mostrando que você está nessa pasta, então ele está te mostrando o path aqui da pasta, ok? Você tem algumas dicas que ele te dá, e uma das coisas importantes que nós temos aqui, que temos que entender, é a barra, né, o slash. Então quando eu coloco a barra aqui, ele me mostra todos os comandos disponíveis. Alguns dos comandos que eu tenho aqui, vocês não vão ter aí, porque eles não são padrões, já entra uma outra questão que eu vou falar num vídeo um pouquinho mais para frente, que é sobre commands, ok? Mas se você der aqui, por exemplo, barra help, ele já vai listar aqui todos os comandos que nós temos e que você pode utilizar aqui, ok? Vamos experimentar algum desses comandos, dei enter aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui barra cost para ver o custo que eu estou tendo da minha sessão, né? No meu caso, como eu estou com uma assinatura Max, ele vai falar que eu não tenho que me preocupar com o custo, né? Porque está tudo embutido dentro da Max. Agora, se você estiver utilizando por API, sempre que você tiver uma sessão, em qualquer momento você pode colocar barra cost e ele vai te dizer o que você gastou até aquele momento. Se eu colocar barra status, por exemplo, ele vai falar tudo sobre a minha instalação. O ID da sessão, isso aqui é legal de você ter em alguns momentos. Você mais para frente em vídeos avançados, você vai ver que eu posso parar um trabalho e depois voltar, e eu quero que ele continue tendo o contexto do que nós estávamos fazendo numa determinada sessão. Aí eu vou precisar disso aqui, de salvar isso aqui antes de encerrar a minha sessão. Aqui está mostrando que eu estou no diretório do YouTube, demo, né, que eu estou logado, estou usando aqui o Cloud Max Account, estou usando aqui o meu e-mail pessoal. Uma coisa muito importante, ele mostra aqui onde que está o arquivo de memória do Cloud Code, que é o nosso Cloud MD. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui em mais detalhes. E ele fala que está na minha pasta do usuário, que aqui no Mac é isso que significa, seria lá a pasta Home lá do Windows, a Home aqui também. E lá dentro tem uma pasta chamada .cloud, e lá dentro tem esse arquivo CloudMD, que se eu posso pegar isso aqui
por exemplo, abrir uma outra seção de terminal, dar um catch aqui, passar esse, e ele vai trazer aqui as minhas regras. Primeira regra que eu coloquei lá dentro, sempre use português do Brasil no terminal do Cláudio para comunicar-se comigo. Então você vai perceber que quando você estiver aí com o Cláudio, ele pode começar a te responder em inglês, francês, espanhol, alemão. Tô brincando, gente, só em inglês. Mas você pode criar uma regra dentro desse arquivo CloudMD de como ele deve se comportar sempre contigo, ok? Aí aqui eu tenho outras regras que não vêm ao caso agora, para nós não entrarmos nesse assunto agora, tá ok? Vou voltar aqui. Eu queria só mostrar para vocês o que é essa memória. E aí, já que nós explicamos um pouco sobre a memória, é importante entender o seguinte. Quando eu dou o comando /memory para salvar alguma instrução na memória, né? Aqui, na verdade, eu só vou ver os arquivos aqui de memória, né? Se eu dou aqui um comando, na verdade, desculpa, é o joguinho da velha aqui, né? Eu aciono a memória dele. Então, tudo que eu digitar aqui agora, ele vai colocar dentro da memória. Então, por exemplo, se eu colocar aqui assim, olha, esse é um teste do arquivo de memória. E der Enter, ele vai perguntar, você quer salvar onde? Dentro da memória do projeto, que aí aqui, dentro da minha pasta aqui, YouTube Demo, ele vai criar aqui o meu arquivo CloudMD, ou seja, é uma memória que era só ligada a esse projeto. Sempre que você entrar na pasta desse projeto e digitar Cloud, ele vai ler esse arquivo e tudo que ele executar, ele vai ter em consideração o que está aqui, as instruções que estão dentro da memória. Ou seja, comportamentos que às vezes ele teve com você durante o desenvolvimento e que você queria que ele mudasse o comportamento padrão, você pode ir adicionando essas instruções aqui. Okay? Isso é extremamente útil, nós vamos usar isso muito no futuro. Ou, novamente, eu posso salvar isso no meu usuário, né? No meu utilizador. Então, dessa forma, independente do projeto que eu esteja, essa memória vai ser aplicada. Por exemplo, não interessa que projeto que eu esteja, eu quero que ele me responda sempre em português do Brasil. Faça os documentos em português do Brasil. Quando eu fizer um commit de código-fonte, etc., que ele grave isso também, toda a documentação e descrição, utilizando português do Brasil. Nesse caso, eu vou salvar aqui do projeto, só para a gente ver aqui. Ele falou que está anotado, né? E se eu vier aqui, observe que eu já tenho aqui um CloudMD, tá ok? E de novo, se eu acessar o meu projeto, né? Que está aqui na minha pasta Downloads e YouTube Demo, e der um catch nesse arquivo, CloudMD, a minha memória está aqui, ó. Este é um teste do arquivo de memória. Perfeito? Pronto, outros comandos aqui que eu acho importante vocês terem aqui, deixa eu ver, que são, você pode colocar, por exemplo, aqui o Doctor, que ele também vai fazer um diagnóstico se está tudo funcionando aqui, as mil maravilhas aqui na sua máquina, né? Então aqui o Auto Update está ativado, ele tem aqui o path que está instalado o Node, ou seja, o Node que ele está utilizando na verdade, e a versão que nós estamos rodando no momento, que é aqui a 1065, ok? Bom, então já mostramos aqui o comando de memórias, já vimos aqui esses outros comandos que são mais avançados, como o hooks, o agents e outros comandos que estão aqui. Nós vamos ver isso em vídeos mais para frente, que serão vídeos específicos para isso, tá ok? Eu posso dar logout, retirar minha conta, fazer o login novamente, por exemplo. Imagine que eu estou no trabalho aqui, o meu plano Max venceu, mas eu também tenho dinheiro lá na API, eu tenho que continuar meu trabalho até entrar meu plano Max voltar a ficar habilitado. Eu vou continuar utilizando a API, então posso fazer um novo login, mudar para a API e colocar a chave aqui, por exemplo. Você pode ou ter duas contas Max e ficar alternando entre as contas Max, ok? E outros comandos aqui como o MCP nós não vamos ver nesse vídeo, mas eu tenho um vídeo no canal falando o que é MCP, qual que é o conceito. Entre no canal e procure por MCP, você vai ver aí que eu tenho vários vídeos mostrando isso, ok? Perfeito, pessoal. Então vamos aqui começar a trabalhar. Um outro detalhe é esse comando aqui que é o terminal setup. Isso é importante para o seguinte, imagina a seguinte situação, você está digitando alguma coisa aqui para o Cloud, ok? Instrução 1, instrução, aí você quer colocar a instrução 2
na linha de baixo. Normalmente, em qualquer editor, se você fizer apertar Shift, pressionar, manter pressionado o Shift e apertar Enter, ele vai descer para a linha de baixo. Mas esse é um recurso que muitas vezes tem que ser habilitado aqui dentro do Cloud Code, porque o padrão dele é você colocar barra invertida e dar Enter, e aí agora você pode fazer instrução 2, barra invertida e dar Enter, né? Mas aqui, ó, o meu Shift Tab funciona perfeitamente, ok? Então aqui agora eu vou apertar, outro comando interessante de você aprender é o ESC duas vezes. Se você aperta uma vez, ele já te fala, ó, aperta o ESC de novo para limpar. Então se eu apertar ESC, ESC, ele limpa o que eu digitei. Vou colocar aqui Terminal Setup, e aí ele vai ver aqui que já fez o Keybind, né? Ele já fez das minhas preferências de teclado com o meu terminal, tá ok? Perfeito, então agora vai funcionar aqui o meu Shift Tab perfeitamente. ESC duas vezes. Então o que eu quero começar a fazer aqui? Se eu der um barra status, de novo, só para verificar, estou dentro da pasta e YouTube demo, tá ok? Uma outra coisa que é importante perceber aqui, se eu colocar IDE, ele vai falar comigo nesse momento que ele não está conectado com nenhuma IDE. Lembrando, como você viu lá na parte que eu estava mostrando no Windows, você pode utilizar o VS Code ou qualquer outra IDE. Aqui no meu caso, eu vou utilizar a do cursor, ok? Então deixa eu abrir aqui o cursor para gente, para nós acompanharmos o código. Eu vou vir aqui na minha pasta de downloads, YouTube Demo, abrir e pronto, eu tenho aqui instalado. Vou até apagar esse campo aqui do Cloud Code, porque ele só tem aquela memória que não me interessa. Perfeito. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro do terminal, novo terminal, vou executar o comando Cloud, e olha que legal, agora eu já tenho o Cloud aqui dentro do meu terminal. Pô, Alexandre, mas o que isso significa? Uma vez que o Cloud Code está conectado no seu terminal, ele consegue acompanhar o contexto do seu terminal. Então, por exemplo, se eu vier aqui e criar, por exemplo, aqui um arquivo teste.txt, então eu cliquei aqui, criei um arquivo, né? E eu estou nesse arquivo. Eu posso, por exemplo, nesse momento, vamos fazer o seguinte, vou digitar qualquer coisa, perfeito. Aí ele já fala comigo aqui, percebe que ele está no teste TXT. Então vocês estão percebendo que a nuance é pequena, mas aqui, observe. Nesse momento ele entende que o contexto do que eu estou fazendo é o teste TXT. Se eu vir cá, por exemplo, e selecionar esse cara aqui, ele já entende que eu tenho aqui linha selecionada. Então tudo que eu digitar aqui, por exemplo, ele está entendendo que eu estou falando sobre isso aqui. Então, isso você pode pegar um pedaço do código, você pode pegar um pedaço aqui de qualquer parte que você tem, vir aqui selecionar, vir aqui e digitar o seguinte, olha, altere isso aqui para mim, para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por quê? Porque ele está entendendo o contexto, tá ok? Quando eu estou aqui na IDE, eu gosto de trabalhar aqui, não aqui embaixo, eu normalmente gosto de mover ele aqui, tá? Para cima. Posso simplesmente pegar ele aqui. Só um minutinho. Deixa eu fechar isso aqui. Eu posso pegar a minha IDE aqui, ó, clicar e falar com ela, por exemplo, aqui, ó, mova para o terminal, né, para o editor de área, terminal de editor de área. Aí ele vem aqui para cima e fica com uma janela grande aqui para eu trabalhar, ok? Bom, então, gente, tanto faz se vocês trabalharem aqui, igual eu abri, ou tanto faz se vocês trabalharem aqui, ok? Para questões do vídeo, eu vou continuar aqui dentro do terminal, que nós vamos acompanhar o que ele está fazendo do lado de cá, ok? Então eu vou dar aqui um /exit e vou fechar o meu terminal aqui também. Eu vou fechar o outro aqui terminal e pronto, vamos continuar somente dentro da IDE. Vou apagar aqui de novo o meu TXT. Perfeito. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, só um minuto. Eu vou colocar aqui só um instante. Vou vir aqui e vou digitar, olha. Fazer um primeiro teste. Crie um Snake Game
Por que não, né? Em Python, ok. Eu vou pôr aqui, tenha certeza de usar um ambiente virtual. Perfeito. Então vou pedir com que ele crie aqui o Snake Game, tá? E que ele tenha certeza de usar um ambiente virtual para quem trabalha em Python. Sabe que eu quero isolar aqui todas as dependências em um ambiente virtual para garantir o funcionamento, ok? Vamos ver como que ele se comporta aqui com esse pedido. Uma coisa que é interessante aqui, deixa eu também dar um zoom nisso aqui, fechar essa janela, vamos melhorar aqui a visibilidade, pessoal, perfeito. Que ele está aqui, ó, falando o tempo e está contando a quantidade de tokens que ele está gastando para analisar essa requisição minha, ok? O que são os tokens, né, gente? Os tokens são uma palavra ou parte de palavra, depende ali de como o LLM ou Large Language Model foi treinado, tá? Outra coisa que é extremamente bacana aqui, que já é nativo do Cloud Code, é essa organização que ele faz aqui por tarefas, né? Então você observa que ele já colocou aqui, deixa eu só diminuir esse terminal, aliás, deixa eu tirar esse terminal. Ele já colocou aqui, criar ambiente virtual em Python, depois vai instalar o Pygame no ambiente virtual, criar um arquivo snakegame.py, que é a extensão do Python, com o jogo completo e testar o jogo. Perfeito. E aqui a gente já começa a perceber uma coisa. Ele precisa, nesse momento, para criar esse ambiente virtual, ele precisa de executar um comando no meu computador. Então, observe, é isso aqui que se torna perigoso, porque o CLI ele tem acesso ao meu computador, então ele pode apagar arquivos, ele pode mover diretórios inteiros, tá ok? Então você tem que tomar cuidado com os comandos que estão sendo executados. Então eu posso chegar aqui e falar com ele agora o seguinte, olha, ele vai executar o comando python 3-m venv, ou seja, ele vai criar um ambiente virtual. Então eu tenho a opção de falar com ele, ok, você está autorizado a executar esse comando, ou ainda eu posso falar com ele o seguinte, olha, ok, você está autorizado a executar esse comando, e qualquer outro comando Python que você precise executar, você não precisa me perguntar de novo. Isso só vai ser válido para essa sessão, ok? Tem como nós configurarmos quais comandos nós permitimos por padrão que o Cloud Code execute sem ter que nos perguntar permissão, mas isso é assunto para outro vídeo. Ou se eu não gostei do comando, achei perigoso e não quero que ele execute automaticamente, talvez eu quero fazer a execução, posso falar aqui, não, vamos fazer a coisa de forma diferente. Nesse caso aqui, eu vou na opção 2 e ele vai prosseguir, tá ok? Uma outra maneira que eu tenho aqui de fazer as coisas é o quê? Mais uma coisa para você aprender é o Shift Tab. Você aperta o Shift no seu teclado e aperta o Tab. Observa que vai mudar aqui, ó, Auto Accept Edits, Plain Mode e sem nada escrito. Se eu tiver ali no Play Mode, sempre que eu tiver no Play Mode, qualquer coisa que eu escrever, ele vai pensar, vai montar todo um plano, vai colocar tudo aquilo no contexto, vai mostrar para mim, mas não vai executar nada, ok? Se eu tiver aqui sem nenhuma indicação escrita, ele vai sempre me perguntar a cada comando, igual ele está fazendo agora. E no Alt Accept Edit, qualquer edição de arquivo, ele automaticamente vai fazer sem me perguntar, beleza? Então, novamente aqui, o que ele vai fazer? Ele vai instalar aqui um ambiente virtual do Pygame, usando o comando pip aqui do Python, mas não interessa. E eu vou falar com ele, olha, ok, pode fazer, e qualquer coisa referente a pip install também não precisa me perguntar mais. Então, novamente aqui, ó, se eu der um Shift Tab, nesse momento não tem nada, percebe? Shift Tab, Alt Accept, Play Mode e voltei para não ter nada. Ou seja, quando eu não tenho nada aqui, ele vai sempre me perguntar e eu posso ir autorizando ou autorizando de forma permanente dentro da sessão. Ou o Alt Accept, deixar ele aqui no modo mais automático. Então a maneira mais perigosa ainda, que é piloto automático total, que aí ele pode executar tudo do jeito que ele quiser, mas nós vamos ver isso também mais para frente, ok? Então nesse momento aqui ele está executando, ele já consumiu aqui mais ou menos 1.700, 1.800 tokens, 38 segundos aqui nesse comando, né, que ele está consumindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo aqui, ou nem sei se vai dar tempo de pausar o vídeo, vamos ver. Ok, o que ele vai fazer agora?
Open changes em cursor, save the file to continue. Sim, vamos embora. Então observa que ele está aqui agora escrevendo no arquivo. Observe que aqui ó, ele já colocou para nós o arquivo aqui, eu já consigo ver que ele criou uma pasta cloud aqui, porque eu tenho algumas configurações locais que eu já coloquei aqui, né? Que eu permiti o comando bash do Python, o source, o pip e tudo mais. E aí aqui agora, o ambiente virtual que ele já criou, ele também criou um arquivo readme aqui que ele fala sobre como utilizar o jogo, isso é muito legal. Então observa como executar, ativa um ambiente virtual, ou seja, dentro do terminal você vai digitar esse comando, depois para executar basta digitar Python e passar o nome do arquivo. Como que você vai utilizar as setas direcionais, você vai poder colocar aqui, ou usar o WASD aqui no teclado, ou utilizar as setas, né, esquerda e direita, para se movimentar no joguinho. Para pausar você vai usar o P, ou seja, já documentou até como a gente vai utilizar o jogo aqui, é impressionante. E aqui eu tenho o jogo em si, todo escrito em Python, tá ok? Pronto, criei um jogo Snake Game completo em Python, o ambiente virtual foi configurado e o Pygame instalado. Para jogar, então aqui no terminal eu vou colocar source e ativar o meu ambiente virtual, aqui venv, né, que está aqui. Depois vou dar Python e o jogo e ele já me mostra o que eu tenho que fazer. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em terminal, novo terminal, e vou fazer exatamente como ele me direcionou aqui. Vou copiar, colar aqui no meu terminal. Já está ativo aqui dentro do ambiente. E vou executar aqui o meu jogo. Vamos ver se funciona. Se ele acertou de primeira. Ok, já começou a executar. Opa, ih, eu já perdi. Meu Deus. Pera aí. Ai, ai. Espaço para jogar de novo. Vamos lá, só um instante. A minha máquina está um pouco lenta aqui. Meu Deus, que lentidão é essa? Bem, minha máquina estava processando alguma coisa aqui que deixou ela realmente lenta. Pode ser até a gravação do vídeo aqui que está deixando lenta. Então vou colocar espaço aqui para jogar de novo. E observa que eu tenho aqui, ó. Ó, que interessante. De novo, a minha seta da esquerda não está funcionando. Eu não consigo navegar para a esquerda. Exato. Eu consigo ir para baixo, não consigo ir para cima também. Consigo ir para direita e para baixo, mas esquerda e cima não funciona. Ok, então eu vou pedir ele para fazer esse ajuste aqui pra gente, ok? Vou fechar o jogo aqui. E vou explicar para ele. Só um instante. O jogo rodou normalmente, mas as setas para a esquerda e para cima não funcionaram. Verifique os comandos. Ok? Ele vai aqui pensar a respeito. Vou verificar e corrigir o problema com as teclas de seta para a esquerda e para cima. Deixe-me verificar a parte do código processos de eventos do teclado. O código dos eventos teclados parece estar correto. Vou executar um teste para verificar se o Pygame está capturando corretamente as teclas. Então, observe, ele gerou aqui um script para poder executar um teste. Execute o teste primeiro para verificar se as teclas estão sendo detectadas. Enquanto isso, ok. Bom, enquanto ele quer que eu execute o teste, ele já, segundo ele achou o problema. Encontrei o possível problema. A lógica de prevenção de virar 180 graus pode estar impedindo algumas mudanças de direção. Vou criar uma versão corrigida do jogo e melhorado. E aqui ele mostra o que ele está fazendo, o que ele está alterando. Ele está removendo essa linha, onde ele verifica a direção, e está fazendo essa outra linha aqui, ok? Perfeito. Uma outra coisa que é interessante, ou seja, que eu estou percebendo aqui, ó, que eu posso ir lá nas minhas regras e falar com ele o seguinte, olha, quando você codificar, eu quero que o código seja sempre em inglês e não em português, percebe?
Perfeito. Agora eu vou adicionar algumas mensagens de debug, etc, 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 etc. Teste o jogo novamente. Se ainda não funcionar, execute o script aqui de teste py. Perfeito. Então eu vou vir aqui, executar o jogo novamente. Ainda não funcionou. Só funciona... Olha lá, para baixo, para cima. Para cima ele detecta, mas não muda. Agora foi. Não foi. Não, funcionou perfeito. Eu acho que é mais o meu teclado aqui mesmo, que tá com Osmar contato do que o próprio jogo. Perfeitamente, gente. Eu não vou gravar mais vídeo não, tá? Só aqui ficar jogando no jogo da cobrinha. Muito bom. Pausa. Pausou. Funcionou também. Perfeito. Vou fechar aqui o jogo, que senão não vai ter mais vídeo, né? Outra coisa que eu acho que é interessante mostrar aqui para vocês, gente, é o seguinte. Lembra lá do nosso arquivo CloudMD que fica aqui dentro da pasta? Então, além do memory, né, poder fazer isso, eu posso chegar aqui para ele agora e fazer aqui /init. O que esse comando faz? Initialize a new CloudMD file with code-based documentation. Então, nesse momento, ele vai ler do que se trata meu projeto e vai documentar. Esse comando é extremamente importante, você vai utilizar durante todo o tempo, porque à medida que você for avançando no projeto e você sentir que a documentação ela ficou desatualizada, é sempre importante você usar esse init para dar um update lá de novo na documentação. E por que ela é importante? Porque sempre que você iniciar uma sessão do Cloud Code dentro aqui da pasta do seu projeto, ele lê o init e aí ele vai entender toda para que serve o seu sistema, qual que é a arquitetura dele, quais são os principais arquivos, o que cada um trata, ou seja, pode estar tudo documentado aqui. Então você garante que sempre que você começar um novo desenvolvimento, um novo chat com a IA, ela vai ter o contexto, né, de onde ela vai trabalhar, com o que ela tem que lidar. Então se eu der um /init aqui, ele vai falar que está inicializando, né, a análise da minha base de código. Logicamente vai ser um negócio extremamente rápido, porque nós temos aqui 3 arquivos, né? Então ele já mostra aqui todos os tokens que ele está lendo, que ele está analisando a estrutura do projeto, verificar arquivos de configuração, ler o readme e outros arquivos relevantes, criar o arquivo Cloud Code MD. E novamente, ele criou as tarefas, e à medida que ele executa, ele vai fazendo o update aqui. Então, ele está fazendo outras procuras, porque como ele entende que ele está dentro do cursor, ele quer ver aqui se tem algumas regras específicas sobre o cursor, mas aí é outra coisa, é outro assunto, ok? Então observa aqui que ele está avançando bem, fazendo toda a leitura, e em breve vai aparecer aqui o nosso arquivo cloud.md, ok? Ele já criou o arquivo, está dentro aqui da pasta na verdade, ele nem fica dentro da pasta cloud, desculpa. Ele fica fora, fica dentro do seu projeto. Ok, perfeito. Criei o arquivo CloudMD com as informações relevantes do projeto Snake Game. O arquivo inclui comandos essenciais, como ativar um ambiente virtual e executar o jogo, arquitetura do código, descrição das principais classes e suas responsabilidades, configurações importantes, parâmetros dos jogos, etc. Se eu vim aqui no CloudMD, MD é a abreviação de Markdown. Markdown é apenas um arquivo texto especial com determinadas tags para criar a parte visual, né? Você não sabe o que é. Eu aqui dentro do cursor tenho um visualizador de Markdown. Então se eu ativar o visualizador, eu vejo aqui essas tags funcionando, percebe? Então tá aqui, ó, tudo certinho. Então ele tem aqui, ó, o que é o projeto, né? Este é um jogo Snake implementado em Python, usando a biblioteca Pygame, os comandos essenciais para ativar o ambiente virtual, para eu instalar aqui as dependências, para eu executar o jogo. Se eu quiser executar testes de teclado, ele manteve aquele arquivo aqui. A arquitetura, como é que funciona, as classes que está escrita no código, ou seja, tudo perfeito. O tamanho da tela que ele executa, ou seja, fantástico, ok? Muito bom. Pessoal, essa é a parte 1 aqui do Cloud Code, tá ok? Já vou fazer aqui as outras partes da série
porque vem comigo que o Cloud Code vai revolucionar a maneira com que vocês criam código, que vocês criam aplicações, ok? Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se você ainda não deu o seu like, por favor, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tanto a inscrição quanto o like são importantes para o YouTube para saber que você gostou do conteúdo e me ajuda a divulgar o canal, que eu quero crescer muito aqui ainda no YouTube. Esse é o primeiro vídeo da série, né, onde eu vou pegar você dentro do Cloud Code do zero ao profissional. Então, nós teremos ainda muitos vídeos sobre o Cloud Code, porque ele é realmente uma ferramenta fantástica. Os primeiros vídeos serão abordando conteúdos, né, features, recursos que ele tem, e depois nós passaremos para vídeos mais profissionais, onde eu irei mostrar meu fluxo de trabalho para vocês, ok? Então é isso. Compartilhe, ajuda a crescer o canal. Não deixem de comentar aqui embaixo, conversem comigo, pode perguntar aí sobre o vídeo, dúvidas ou ainda qualquer coisa de IA ou pedir por novos vídeos, fiquem à vontade, tá? Até mais, pessoal, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Abraços.